Boa tarde, pessoal. A gente vai dar só um minutinho aqui mais, porque as pessoas estão entrando ainda. Já começamos. Bom, acho que podemos começando por aqui. Boa tarde a todos e todas. Meu nome é Caroline Prolo, sou diretora executiva da Alaclima e vou ser a mediadora desse nosso evento de hoje, que é organizado pelo GT de Finanças Verdes do Laboratório de Inovação Financeira, em parceria com o BID, por ocasião da Semana Mundial do Investidor aqui no Brasil. A gente vai falar de mercados voluntários de carbono e os caminhos que estão se desenhando aí no Brasil, seus desafios, suas oportunidades. Então, para começar essa nossa jornada aí das próximas 1h30, eu vou chamar inicialmente aqui os nossos organizadores para dar umas palavrinhas iniciais, começando pela Maria Neto, do BID. Maria, palavra sua. Muito obrigada, Carol. Um prazer para mim estar aqui representando o BID, o Lab, de estar com todos os nossos amigos do Lab aqui em mais um evento dessa World Investment Week. E também para falar desse tema importante, que é o potencial do mercado carbono, no qual o BID vem apostando muito em apoiar que esse mercado possa se escalar, mas se escalar de forma íntegra e transparente. Então, o que eu hoje queria conversar e abrir um pouco como ponto de provocação, a gente vê o Brasil como estrategicamente quase um dos países, se não um dos maiores países, onde há um potencial enorme de créditos de carbono que potencialmente podem ser vendidos, usados no mercado voluntário, e uma vantagem comparativa até pela nossa, digamos, economia, né, que é basada muito no uso da terra, com um potencial enorme de recuperação de áreas degradadas, de recuperação também de áreas que deveriam ser reflorestadas. Então, a gente vê um potencial muito grande. A gente também sabe que esse mercado está crescendo exponencialmente, mas justamente esse crescimento exponencial chegou a um ponto hoje onde a gente vê que existe quase que muito mais demanda que oferta de créditos de um lado, né? E a gente vê também ainda algumas barreiras importantes para o mercado avançar. E por quê? Em parte, essa oferta do crédito, ela tem um problema com relação a apoio realmente técnico. Eu acho que aqui a gente vai falar com algumas pessoas que estão falando da infraestrutura do mercado, para a gente poder, de fato, escalar em um nível necessário esses créditos e facilitar, né, para que qualquer ator do mercado que queira participar do mercado e possa demonstrar que tem projetos de uso da terra, de recuperação de áreas degradadas, de reflorestamento, que eles possam participar do projeto e que possam emitir um crédito. Ao mesmo tempo, a falta de, às vezes, logística, capacidade, tecnologias, ainda é grande, é um importante trabalho de ser feito aqui para a gente rapidamente poder ajudar qualquer produtor poder participar desse mercado. Por outro lado, existe uma incerteza, eu acho que é onde o Lab Maior tem um trabalho para trazer e está inovando muito, financeira também é importante. Essa incerteza financeira, de um lado, vem pela falta ainda de clareza sobre o que é a natureza desse crédito de carbono, sobretudo no mercado voluntário, porque pela sua própria característica não é um mercado regulado, e de uma certa forma a gente ainda está encontrando, inclusive, inconsistências no mundo, onde certos países começam a
a definir a natureza de formas diferentes, né? E para esse mercado poder funcionar, a gente precisa promover a fungibilidade desses créditos, né? Então, a natureza jurídica é importante não só para dentro do Brasil, porque eu posso comprar e vender e eu sei o que eu estou comprando, se é uma commodity, se é uma security, o que é, mas eu também é importante se no dia que a gente quiser fazer um link desse mercado para fora e poder ter fungibilidade. Por outro lado, também, tão importante como essa questão de fungibilidade, de definir o que é o ativo, também é importante, em função disso, a necessidade de o que a gente chama de disclosure, né, de transparência sobre quem está comprando e vendendo, qual é o preço do mercado. O mercado é visto ainda como muito volátil, o mercado inicial, um mercado que ainda não tem um mercado secundário grande, então a gente está no momento certo para começar a falar justamente de infraestrutura de mercado, de criar transparência, integridade financeira, para que qualquer pessoa no futuro possa, de fato, além de ter essa capacidade técnica que a gente tem que resolver, poder também saber no jornal qual que é o preço do carbono hoje. E dessa forma, evitar o problema da percepção que pode haver no mercado de que o preço não é o preço correto e também, muitas vezes, evitar o investimento porque aquele que quer investir não tem certeza do retorno que ele vai ter com o crédito carbono. Então, é muito importante começar a falar desse mercado como um mercado financeiro, um mercado de capitais, onde é necessário transparência, onde é necessário ter um sistema de gestão claro, jurídico e regulatório, para a gente poder dar conforto a qualquer pessoa no mercado participar, mas também é importante porque é isso que vai fazer o mercado de verdade poder se escalar, não só dentro do Brasil, mas esperemos que em algum momento, quando o Brasil também e a convenção avançarem um pouco mais em certas coisas que também necessitam ser clarificadas com relação ao potencial de poder ou não, né, vender créditos para fora vis-à-vis as obrigações nacionais, que a gente possa também acessar esse mercado internacional. Então, a gente está num bom momento, porque o mercado está começando, a gente vê no Brasil, acho que um dos países no mundo que maior iniciativas e é um mercado vibrante com relação a esse tema tem, mas, ao mesmo tempo, a gente vê muitas incertezas ainda, e, para isso, eu acho que o laboratório é um excelente lugar para conversar e começar a pensar junto como é que a gente pode, através dessa experiência, não só inspirar o Brasil, mas já que esse é o World Investment Week, também a conversa a nível global. De novo, um prazer estar aqui, também muito interessado em escutar as experiências locais e o que tem sido discutido no Lab, qual tem sido também as soluções que estão sendo propostas na mesa. Obrigada, Maria. Vou chamar agora o José Vasco, da CVM. Bom, muito obrigado, Caroline. É um prazer aqui reencontrar a Maria Neto no BID, você e várias pessoas aqui que estão todas no Lab. Essa iniciativa espetacular que foi iniciada há 5 anos atrás aí com o BID, a CVM, a PDR, depois se juntou à GIZ. E o tema eu concordo especialmente com a Maria aqui na necessidade da gente manter essa segurança jurídica e fazer essa discussão antenada com o que acontece no exterior, mas também adaptada às necessidades locais, às características, né, aqui do Brasil, que precisam ser consideradas. E então, no Lab, no ano passado, foi lançada uma iniciativa de carbono que você liderou, né, Caroline, na primeira etapa, com uma série de webinars, com uma publicação que foi feita esse ano. E para 2022, essa frente foi ampliada com novas, uma análise da temática sobre diferentes questões. Primeiro, uma frente de visão geral de mercado, um mapeamento dos atores, né, do ecossistema, as discussões sobre o funcionamento desse mercado. Também se juntou uma discussão de mercado mais focada na natureza jurídica. Então, esse é um tema que está nos visitando bastante, especialmente como transformar em realidade o papel potencial do mercado de capitais para esse mercado, e tendo em vista aí a definição do Decreto 11.075 como ativo financeiro, e como isso se liga aí, portanto, poderia se ligar com os instrumentos financeiros existentes e, eventualmente, novos também que estão sendo pensados. E uma frente fundiária, que é também extremamente relevante,
e um tema que está um pouco fora aqui da proximidade com a CVM, que é o mercado mobiliário, não o imobiliário, acho que é fundamental quando a gente fala de carbono e pensa em terras indígenas, enfim, em uma série de possibilidades, inclusive de impacto social que esse mercado pode ter. Essas frentes se juntaram, e é bom ter a Lúcia aqui, que está lá liderando essa frente também, junto com a Laura, enfim, e outros colegas, e a frente de tecnologia e a frente estatal, que são frentes que a gente trouxe os estados e municípios, as duas frentes ali que já fizeram as suas conclusões. Então, para nós é uma oportunidade única contar com esse apoio para uma reflexão e para proposições. A CVM participa da Task Force da IOSCO de Finanças Sustentáveis, que tem um grupo específico para mercado, tanto voluntário quanto compliance, e estamos acompanhando essas discussões. Eu acho que é um momento importante, e como todo novo mercado, ele precisa ser feito e pensado e refletido junto com a sociedade, e o Lab acho que representa bem esse espaço. Então, estou animado aqui com as discussões e muito honrado de poder fazer parte desse esforço aí, que vocês todos são os principais atores. Muito obrigado. Obrigada, Vasco. De fato, o Lab vem contribuindo e pretende contribuir, acho que muito mais para essa agenda, né? Foram 2 anos aí, estamos no 2º ano da iniciativa de mercado de carbono, começou com uma capacitação, com uma uniformização de conhecimento, e agora realmente se começou a pensar em contribuições mais concretas, né, para resolver os problemas reais do desenvolvimento desses mercados no Brasil. Então, a gente vai ter a oportunidade de conhecer um pouco dessas discussões e proposições que estão surgindo no contexto dessas conversas, com apresentações e um painel de debates com membros do Lab que ajudaram a desenvolver essas ideias. Então, eu vou chamar aqui nossa série de apresentações. A gente vai começar, então, com 3 apresentações para tratar essas 3 frentes que o Vasco mencionou, e depois a gente vai ter uma sessão de debates. Eu vi que já tem pergunta ali no Q&A, fiquem à vontade para fazer suas perguntas, no final a gente vai tentar endereçar todas. Então, vou começar chamando aqui a nossa primeira convidada, a Laura Albuquerque, que é gerente da equipe da Way Carbon, tem aí muito conhecimento na área de energia e mudanças climáticas e finanças sustentáveis, é hoje responsável pelo escritório do Rio de Janeiro e atua com soluções digitais e estudos estratégicos baseados em mercado e ciência para corporações e instituições multissetoriais. A Laura é também mestre em planejamento energético e ambiental pela COP da UFRJ, e bacharel em engenharia química pela UFRJ. Laura, seja muito bem-vinda, a palavra é sua. Obrigada, Carol. Eu que agradeço. Acho que a abertura já deixou super claro esse trabalho colaborativo que a gente tem no Lab e como que a riqueza de atores do Lab contribui para esse tema de mercado de carbono. Então, acho que nesses últimos, se a gente for contar, acho que deve ter 10 meses, 8 meses que a gente está tocando essa frente de visão geral, né? Acho que o primeiro ponto dessa frente foi tentar fazer com que, depois de todos os webinars de treinamento, as cartilhas publicadas, né, um primeiro nivelamento de conhecimento, era realmente tentar entender como que cada ator se enxergava dentro do ecossistema, no momento de elaborar um projeto, no momento de comprar um crédito, no momento de vender um crédito. E uma das coisas que ficou muito clara em todas as reuniões foi o quão confuso um determinado papel era e como muitas vezes uma mesma instituição atua tanto na oferta quanto na demanda em diferentes etapas. Então, foi muito, muito rico, né, ter todas essas discussões com as instituições que fazem parte do Lab, descobrir que esse hibridismo ele é ainda mais complexo do que a gente imaginava, mas eu acho que juntos a gente conseguiu chegar numa macro proposta, digamos assim, de quais são esses tipos de atores e qual é o caminho de ciclo
de geração de um crédito. Como exatamente ele é originado e para onde exatamente ele vai, são partes ainda do processo que a gente ainda vai definir no grupo. Mas essa primeira etapa de tentar definir esses tipos de atores foi definitivamente assim, um ganho e acho que uma primeira entrega que o grupo teve, né? Então, acho que eu vou apresentar aqui para vocês, só queria checar um pouquinho se você vai fazer uma rodada de apresentação ou se eu já entro no nosso mapa para compartilhar com todo mundo. Pode falar, Laura, eu vou chamando cada uma de vocês e apresento antes, então agora a palavra é sua mesmo. Tá bom, legal. Eu vou compartilhar aqui, vamos lá, a minha tela, só vou pedir para todos vocês só me sinalizarem a hora que realmente estiver em tela cheia. Está em tela cheia. Legal. Então, assim, acho que para muita gente que atua no tema de mercado de carbono, que tem atuado historicamente, não vai ver muita novidade no que a gente está apresentando aqui. Mas eu acho que o desenho ajuda muito a cada um identificar qual é o seu papel e, consequentemente, como colaborar nas barreiras que a gente está identificando ao longo das discussões do Lab, né? Então, de uma forma muito super simples aqui, a gente entende que o projeto começa com um proponente, então tem um ente privado que deseja elaborar esse projeto, e esse proponente muitas vezes é o mesmo implementador e o mesmo desenvolvedor. Mas em outros momentos a gente tem proponentes diferentes, e aí, principalmente quando tem projetos que envolvem o uso da terra e uma tecnologia, um território e uma outra tecnologia. Então a gente tem atores da oferta, que são esses atores num azulzinho aí do proponente do projeto, implementador da atividade, desenvolvedor do projeto também, e eu tenho os atores da demanda, que são os compradores. Além disso, a gente tem alguns atores que são os atores mais transversais. Esses atores transversais, eu vou pedir desculpa, porque os atores são atores transversais do processo e eles não estão na cor correta, mas eles deveriam estar em laranjinha aí, igual aos standards ou programas de registro. Então, passando um pouco por esse mapa, quando a gente fala da oferta e dos atores que estão hoje ofertando crédito de carbono no mercado, a gente está falando do proponente, do implementador, do desenvolvedor. E aí, da oferta na demanda, a gente tem os compradores. Paralelo a isso, a gente tem os atores transversais, que são os programas de registros, que hospedam as metodologias, que hospedam os projetos que seguem essas metodologias e o registro de transação desses créditos. A gente tem os auditores, que fazem parte desse processo de certificação dos projetos. E a gente tem outros players que atuam em várias das diferentes etapas dessas setinhas desse mapa, que são escritórios de advocacia, instituições do sistema financeiro, reguladores do sistema financeiro e de outros setores, e outros reguladores setoriais. Além disso, a gente tem os financiadores que atuam com um aporte de recursos para os proponentes de projeto, mas que também podem atuar como compradores e também com um aporte de recursos no fornecimento de tecnologia. Então, os financiadores têm um papel absolutamente relevante e híbrido dentro desse ecossistema. E, além disso, tem os fornecedores de tecnologia que entram na implementação da atividade do projeto, mas também entram no monitoramento final da atividade desse projeto. E, principalmente, quando um projeto usa um território, seja ele para uso da terra, reflorestamento ou para um parque tecnológico, existe também toda a interação que aquele projeto tem com as comunidades locais e os beneficiários diretos. Então, são atores que a gente mapeou também, fez questão de colocar dentro desse primeiro mapeamento. Então, óbvio que se a gente for entrar aqui em cada uma das caixinhas, eu vou estender e ultrapassar o meu tempo com vocês, mas o objetivo do Lab desse grupo foi de trazer essa primeira visão geral para que cada instituição dentro do Lab se identificasse e a gente começasse a entender tanto quais são os processos que cada um participa, que gargalos a gente teria dentro de cada um desses processos e como que a gente pode começar a endereçar cada um deles. E aí as diferentes frentes que o Vasco citou aí na abertura vão ser extremamente relevantes para a gente fazer encaminhamentos. Então, só já me
encaminhando aqui para o final, né? Acho que o papel, depois desse primeiro trabalho de ter um recorte, a gente está dizendo que a gente está tendo uma foto do mapa de atores do mercado de carbono voluntário no Brasil, e a gente também acordou no grupo que esse mapa, na verdade, pode virar um vídeo, porque dado o dinamismo que esse mercado tem, a gente com certeza pode ter novos atores e novas formas desses atores se relacionarem, dada essa primeira versão do trabalho que a gente fez em conjunto. Então, acho que a gente vai partir agora para um momento mais de identificação dos processos e dos fluxos, né? E o que já surgiu como possibilidades de discussão são as descrições dos instrumentos e possíveis formas de pagamento para o financiador via crédito de carbono. Nas reuniões, essa foi uma das possibilidades dentro dos processos, principalmente ligado ao financiador. E a identificação de quais veículos financeiros recebem o crédito de carbono, além da identificação dos gargalos. Então, essa é um pouco da discussão que a gente imagina começar a entrar e ter discussões mais específicas dentro do grupo dessa frente de trabalho. A princípio, era isso que eu queria compartilhar com vocês, um pouco do resultado das discussões dos últimos meses, e fico à disposição para a gente fazer as conexões com os demais painelistas e demais grupos. Muito obrigada, Laura. Realmente não é uma fotografia, é um filme, né? Isso está acontecendo, esse ecossistema parece que está crescendo todo dia, e então a gente vai ter que, daqui a um tempo, atualizar provavelmente esse mapa, né? Tem muita coisa acontecendo. Eu vou agora, então, chamar a nossa próxima convidada, a Vitória de Sá, que é sócia fundadora da Verte, empresa que concentra mais de 45 bilhões de reais de ativos sob gestão, entre CRAs, CRIs, FDICs e debêntures, e é colaboradora ativa em grupos de trabalho estratégicos na Ambima. A Vitória também é co-diretora da ABCIA, Associação Brasileira de Securitizadoras Imobiliárias e do Agronegócio, e acumula experiência de mais de uma década no mercado financeiro e jurídico, graduada em Direito pela USP, com cursos na Universität de Leipzig, na Alemanha. Vitória, seja muito bem-vinda, a palavra é sua. Obrigada, Carol. Muita sorte a minha vir depois da Laura, porque eu queria super aproveitar o desenho que ela fez para contar um pouco, primeiro, do que eu acho que é o nosso papel aqui. Daí eu estou com um duplo chapéu, estou com um chapéu de securitizadora e de fundos de investimentos, que pode ser considerado um chapéu único de financiadores, como a Laura já mostrou ali dentro do ecossistema. Então, acho que a minha ideia aqui é falar um pouco disso e falar também um pouco da parte mais jurídica aqui, algumas discussões que a gente está tendo que eu acho que são bem interessantes para a gente ter aqui. Então, na verdade, eu acho que a primeira coisa que eu queria é a gente explorar muito do que a Maria falou no começo do evento, que é a parte de ter uma integridade e ter uma segurança jurídica. Então, o que a gente acha que é bem importante pensarmos, né? Qual que é o agente que vai poder olhar toda essa turma envolvida quando a gente está falando de crédito de carbono, né? Porque quando a gente faz um paralelo com o que a gente tem hoje o mercado financeiro é muito baseado em dívida. Daí dívida existente, assim, você não tem tanta discussão do como é que aquilo vira, né? Ou a fungibilidade. Então, para a gente é muito importante a gente ter todo esse ecossistema amarrado e alguns players olhando a sistemática deles. Daí, uma das coisas que a gente tem explorado bastante é justamente no papel da securitização dentro desse mercado, né? Então, já entrando um pouco de o que a gente acha que seria interessante a gente ter, né? A gente tem uma discussão muito boa do que é um crédito de carbono. Então, você tem hoje, né, a classificação dele como ativo ambiental financeiro, né? Você tem alguns outros instrumentos que também servem mais ou menos para isso. Então, vou citar alguns. Você tem os próprios CBIOS, que são créditos, mas são voltados para a venda desses créditos para a refinaria. Então, essa é outra coisa. Você tem as CPRs verdes, que são títulos de crédito em que você tem a ideia, né, é você ter a manutenção da floresta,
né? E, enfim, por último, né, a gente tem esse decreto. E daí, quando a gente olha isso para o mercado financeiro e o mercado de capitais, a grande questão que a gente tem hoje é: isso aqui é dinheiro? E daí a gente entra numa discussão que também já foi levantada aqui, que é como é que a gente dá, como é que a gente traz isso, como é que a gente traz o valor a isso, né? Como é que a gente tira a volatilidade e cria um mercado secundário em si. Então, o que a gente tenta resolver quando a gente fala de securitização? Primeiro, a gente tenta criar uma primeira camada que vai olhar para quem precisa daquilo lá na ponta. Então, o que eu gosto de fazer sempre esse paralelo é com os CRAs hoje em dia, Certificado de Recebível do Agronegócio. Então, como é que funciona isso hoje em dia, né? Você tem alguns produtores rurais que precisam financiar a sua safra. O que esses caras fazem? Eles emitem uma CPR, que é um título de dívida. A securitizadora ou um fundo de investimento, e daí tanto faz, tá? Vai encontrar um investidor que gostaria de financiar isso e vai dar esse dinheiro para o cara plantar, colher, vender a colheita dele, e daí com esse dinheiro ele vai pagar de volta, né? Daí quando a gente olha para crédito de carbono, o que a gente quer fazer aqui? Quer poder comprar o crédito de carbono e, num segundo momento, ou o fundo de investimento ou a securitizadora monetizar isso. Daí a gente pode monetizar isso de duas formas, na verdade, né? A primeira forma é: eu vou pegar o dinheiro do investidor e vou transformar isso, fazer uma transição, né? Eu acho que o mercado financeiro, para mim, o maior papel e onde ele pode brilhar é na transição. Então, assim, o que a gente tem de desafio hoje é transformar o tradicional, vou usar aqui exemplo de agricultura, tá? Mas pode ser eficiência energética, pode ser diversas outras formas, em agricultura de baixo carbono, ou em ganho de eficiência, ou em conservação. Então, o que eu acho que o mercado financeiro tem que fazer e onde ele pode brilhar? É você simplesmente transformar isso, é a gente criar esse crédito que não existe hoje. Eu acho que essa é a primeira oportunidade, depois a gente tem que falar de negociação de crédito. Então, eu acho que essa parte da transição é um negócio que, para mim, é muito importante. Então, voltando para o financiador, né? Imagina que você financia e a forma do produtor te pagar de volta é com crédito de carbono. E daí você pode ter duas alternativas. A alternativa tradicional, que já poderia ser feita hoje, que é você vende aquilo, pode ser no mercado voluntário, e você paga dinheiro para o investidor. Essa é uma parte. E a segunda parte, que seria uma evolução disso, é você paga crédito de carbono, né? Então, o que a gente pode fazer é transformar dinheiro em crédito de carbono e pagar crédito de carbono. Essa é uma das formas. Então, o que eu quero explorar aqui com vocês é o que dá para fazer hoje e o que não dá para fazer hoje, né? Então, o que dá para fazer hoje? Transição. E daí você está falando de dívida. Você tem o produtor rural ou qualquer outra empresa que queira pegar uma dívida para fazer essa transição. Quais são os nossos desafios aqui? A conta fechar. Por quê? Porque a gente tem que ter mais gente nesse ecossistema para o negócio dar certo, para eu ter certeza que eu vou ter um crédito de carbono, que ele vai ter verificado, que eu vou conseguir aposentar, que ele tem registro. Então, tudo isso exige do sistema mais agentes e mais dinheiro para remunerar esses agentes. Então, uma das coisas que a gente acha muito importante é ter investidores que não queiram só lucro. A gente pode ter blended finance, a gente pode ter filantropia e a gente pode misturar isso com o investidor. Por que isso é legal para quem quer incentivar, para banco de incentivo, etc.? Porque você consegue alavancar. Então, se você dá uma partezinha e o resto fica com o investidor, você consegue gerar muito mais do que o que você tem hoje. Então, uma das coisas, eu acho que, assim, independentemente disso ser um ativo ambiental financeiro ou não, quando a gente fala de transição, você está falando de títulos de dívida, você já está falando de coisas que poderiam ser feitas hoje, tá? Quando a gente fala de crédito de carbono, qual que é a nossa visão aqui? Você poderia ir securitizando isso, e daí, com uma lei, você poderia pagar crédito de carbono, e daí qual que é o interessante? Você cria um mercado secundário e você cria liquidez. Por quê? Porque você joga para dentro de um fundo de investimento ou de uma securitizadora comprar
todos esses contratos de carbono e comprar, né, também de quem está gerando e ser esse meio do caminho. E daí você tem um investidor que vai comprar um certificado de recebível de carbono, e daí ele vai poder ou usar para aposentar, ou seja, ele compensa, aposenta, ou ele pode também ficar circulando aquilo, falar, ó, já bati minha meta, tá sobrando. Pô, é muito mais fácil você vender isso do que vender um contrato, né? Então, a gente acha que o mercado financeiro ele tem um duplo papel. Ele tem o papel de trazer liquidez para o mercado e ele tem o papel de incentivar a transição, né? Então, eu acho que minha ideia aqui, né, era falar um pouco disso. Quando você fala de ativo ambiental financeiro, você tem uma discussão do cadê o financeiro dentro do ambiental, porque quando você fala do crédito puro, sem um contrato e sem uma negociação, é complexo, porque você ainda não tem o dinheiro envolvido, né? Existe uma preocupação, e eu acho que os agentes têm que ser dentro do mercado financeiro, e por isso que é interessante usar agentes que já existem. Você tem que ter uma governança, né? Credibilidade é muito importante, então você tem que ter alguém responsável para ter certeza que aquilo está em integridade, para ter certeza que o terceiro que está olhando e acreditando naquele crédito é uma pessoa séria que usa sistemáticas. Então, eu acho que você ter fundos de investimento ou securitizadoras ou agentes que monitorem todo o framework que a gente tem de agentes é muito importante. E daí, vou ao meu último ponto, que eu acho que a Laura falou um pouco e eu queria adentrar, que é o uso da tecnologia. Tá? A gente vê uma possibilidade de se usar novas tecnologias, principalmente blockchain, para a gente conseguir assegurar todo esse caminho do crédito como uma super oportunidade para a gente conseguir evoluir. Então, eu acho que ter agentes que consigam ter ser financiadores, fornecedores de tecnologia e estar supervisionando, né, a implementação da atividade é onde a gente vai fazer gol. E por que eu acho que o Brasil, só complementando o meu ponto final aqui, é incrível para isso, tá? Porque a gente tem um bom mercado de capitais, a gente já tem um mercado de capitais maduro, a gente já tem uma boa regulamentação e a gente também é uma potência no crédito de carbono. Então, a gente tem os dois, a gente está com a faca e o queijo na mão para realmente conseguir destravar isso, e eu vejo uma boa vontade enorme disso, não só dentro da CVM, na sociedade civil, no Ministério da Economia, no Ministério do Meio Ambiente. Então, a gente tem uma oportunidade muito incrível de poder destravar isso aqui. É essa a minha fala, gente. Obrigada. Obrigada, Vitória. De fato, a gente precisa pensar em soluções implementáveis agora, né? Todas as soluções, enfim, tem soluções que estão envolvidas aí em ter um mercado mais seguro, que envolvem o mercado compliance, né? O tal do mercado regulado, que são processos mais complexos de construção, né? Que envolvem, enfim, envolvem todos os atores de interesse aí, e então, mas a gente não pode esperar esses processos acontecerem, e o mercado voluntário está aí muito ativo, e o mercado financeiro de capitais tem a capacidade, talvez, de absorver essa fase de transição, como você falou. Muito bem, vou então para a nossa última convidada do painel, a Lúcia Aragão, que é sócia do escritório Vieira Rezende Advogados e atua nas áreas imobiliária e de infraestrutura. Participou de importantes projetos de infraestrutura no Brasil, incluindo os Jogos Olímpicos do Rio em 2016, além de aquisições e empreendimentos imobiliários nos últimos 20 anos. É bacharel em Direito pela Universidade Cândido Mendes, com especialização em negociação pela Universidade de Harvard e em Direito Societário e Mercado de Capitais pela Fundação Getúlio Vargas. Lúcia, seja muito bem-vinda, a palavra é sua. Obrigada, Carol. A gente se encontra aqui de novo. Boa tarde a todos. Eu acho que eu sou aqui o patinho feio do mercado de carbono, porque eu vejo que há muito tempo, tanto o Lab como várias outras iniciativas vêm discutindo esse mercado, né, super relevante, mas a impressão que eu tenho é que
há menos tempo, começou a se pensar ou se dar importância para a questão fundiária e imobiliária. E aí, aqui, falando especificamente de projetos florestais, né? A gente tem projetos de carbonos de diversas formas, mas eu vou focar aqui sobre projetos de carbono, áreas privadas e áreas públicas, mas projetos de carbono em áreas, projetos de carbono florestais. E aí, quando o Lab me convidou para ajudar, né, ajudar aí a Carol com essa difícil missão de encontrar soluções, o que a gente começou a fazer? A primeira coisa foi descobrir quais eram os problemas. E aí eu acho que todo mundo que trabalha com projeto de carbono, ou que trabalha com qualquer outro projeto, por exemplo, de energia, que já teve que lidar com o mundo fundiário do Brasil, sabe que é muito difícil. Então, isso não é um problema ou é numa situação específica de mercado de carbono. Essa é uma situação do Brasil como um todo, né? A gente não tem. Então, começando especificamente, qual era a ideia? Olha, vamos, então, tentar identificar quais são os requisitos mínimos para uma área privada poder estar apta para fazer parte de um projeto de carbono. Foi assim que começou. Então, vamos identificar quais são os problemas. E aí, no início dessa identificação, a gente foi ouvindo, né, todo mundo que fazia parte, que faz parte dessa frente, e cada vez mais a gente foi descobrindo o quê? Que realmente ninguém tem ainda certeza de qual é o requisito mínimo para uma área poder fazer parte de um projeto de carbono. Mas, pelo menos, todo mundo concorda que a gente não vai ter um mundo perfeito, ou não vai ter um mundo perfeito imediatamente. Mas aí, até falando um pouco que a Maria falou no início sobre a questão de incertezas, depois a Vitória falou sobre segurança jurídica, né? E aí a gente volta exatamente para isso. Como é que a gente tem um mínimo de segurança jurídica, um mínimo, né? Como é que a gente pode dar certeza? Por quê? Porque são projetos longos, são projetos que a gente precisa, no mínimo, ter uma certeza agora e de que essa certeza vai continuar, pelo menos, num projeto que dura aí 30 anos. A gente descobriu o quê? E aí, vindo aqui especificamente para o que a gente identificou. O que a gente identificou de problema? Como é que a gente comprova a titularidade? Qualquer pessoa que trabalha com imobiliário, com fundiário, basicamente fala, olha, precisa ter uma matrícula, no caso de um imóvel rural, um certificado CCIR, um comprovante de pagamento de ITR e o CAR. O que a gente sabe, e quem trabalha com isso? Isso não é suficiente. Isso pode ser a primeira forma de você comprovar a titularidade, mas não é suficiente. E aí, já dando um exemplo, você pode ter um imóvel que tenha matrícula, que tenha CCIR, que tenha ITR, que tenha CAR, e que mesmo assim tenha sobreposição com área pública, sobreposição com outras áreas privadas, e você não descobre isso olhando a matrícula do imóvel. Por quê? Porque não tem uma integração, já entrando numa outra questão, das bases de dados. Então, o registro de imóveis não fala com a Receita, que não fala com o INCRA, que não fala com o órgão ambiental. Então, todos eles têm alguma forma de ter um imóvel regular. Então, você faz uma declaração para a Receita e você paga o ITR e você está em dia com o pagamento do imposto rural. Você faz o georreferenciamento, faz a primeira etapa do registro no INCRA e você obtém o CCIR, você faz o que você precisa para efetivamente ter o CAR, e você leva tudo isso para o registro de imóveis e averba tudo isso na matrícula. Mas aí a gente tem um mundo que, para quem trabalha com isso, que se chama CIGEF, que é um sistema do INCRA, e quando você chega lá, você descobre que, na verdade, aquela sua área que você tinha toda essa documentação está sobreposta com uma área de conservação, está sobreposta com uma área privada ou está sobreposta com qualquer outra questão. Então, a gente já descobriu quais são os problemas. Qual que é a realidade também? A gente já tem projetos hoje certificados pela Verra, por exemplo, que tem discussão ou tem problema de titularidade. Por quê? Porque se você pensar em Amazônia, né, se pensar no Brasil como um todo, mas se você pensar em Amazônia, mais ainda, você tem ainda mais problemas e ainda mais dificuldades. Então, como eu falei no início, talvez a gente não consiga ter um mundo perfeito, mas a gente consiga dar um mínimo de segurança. E ainda falando de segurança, se conseguir ultrapassar tudo isso, então você consegue comprovar que a pessoa X é a dona da área, que ela está cumprindo
com os requisitos mínimos, que é ter as certificações mínimas, então você tem o pagamento de ITR, tem o pagamento de CCIR, tem o CAR. Qual é uma outra questão que você precisa ter? Você precisa ter um contrato que vai te dar uma certeza de que aquele projeto, depois de certificado, vai continuar ou sendo daquele titular, que é um dos proponentes, como acho que a Laura falou, né? Começa com um proponente, que é o investidor, junto com o proprietário, dependendo da forma, mas que ainda que ele resolva vender o imóvel, ou ainda que ele tenha algum problema, esse projeto vai continuar. Então, a gente tem duas frentes imobiliárias e fundiárias para se preocupar ou para dar essa segurança jurídica. Uma é comprovar a titularidade e que não vai, que de uma hora para outra você não vai descobrir que aquela matrícula vai ser cancelada, vai ter um problema. E o segundo é como que você faz para ter um projeto com um contrato, porque se a gente pensar, eu sempre faço um paralelo com energia. Você faz um contrato e a verba na matrícula, né, um contrato de arrendamento, por exemplo, um contrato de locação, você faz um direito real de superfície, você faz uma cessão. Então, você tem diversas formas de conseguir dar uma garantia de que, independente do titular do imóvel, aquele contrato, aquela linha de transmissão vai continuar, ou uma servidão, por exemplo. A gente não tem isso no mercado de carbono, ou a gente não tem isso de forma regulamentada, ou ainda que o mercado tenha definido. E se você pensar, de novo, em energia, você tem, quando você vai pedir um financiamento, o banco exige o quê? Que você tenha, ou você seja titular da área, ou que você comprove que você tem a posse e que você vai permanecer na posse por um período muito longo. No caso de uma linha de transmissão, então, muito mais. Num projeto de carbono, você não tem. Então, ainda que você consiga ultrapassar todas essas dificuldades da titularidade, você também precisa ter um contrato que vai te dar essa garantia. Então, essas são duas questões que a gente vem discutindo no Lab. E, por fim, porque é tão difícil conseguir áreas privadas que estejam em condições de receber um projeto, que possam dar essa segurança mínima, a gente vem discutindo sobre a possibilidade de desenvolver projetos de carbono. Então, atores privados desenvolverem projetos de carbono em áreas públicas. Por quê? Porque, no mínimo, a gente espera que numa área pública, por mais que ela não esteja georreferenciada ou que ela tenha problemas, não vai ter discussão de titularidade. Não deveria ter sobreposição. Então, quando você voltar lá no CIGEF, pode até ter área privada sobreposta em área pública, mas aí a área pública, a gente sabe, né, quais são todas as garantias. Então, essa vem sendo a discussão. É possível fazer projetos de carbono, né, projetos privados em áreas públicas? A gente sabe que já existe. Então, a gente tem lá a RDS do Juma, que é um exemplo, né? Claro que é uma situação muito específica, mas, além dessas, a gente também já tem projeto certificado em área indígena. Então, sim, é possível. Mas aí o que a gente identificou? Tem legislação específica que aprove ou que dê essa segurança? Ou você vai ter que fazer uma licitação, ou você vai ter que fazer uma PPP. Então, uma das questões que a gente vem discutindo, e aí uma discussão tanto com o Estado como depois com a União, é o que a gente precisa para dar segurança para um ator privado querer desenvolver. Porque é o ator privado que vai começar lá com o que a Laura falou, vai fazer o inventário florestal, vai fazer todos os trabalhos com as comunidades, vai fazer toda a parte técnica, vai fazer, né, um custo e leva um tempo. Também tem que ser um projeto que faça sentido para o ator privado, do ponto de vista financeiro. Porque se ele vai, né, a gente já conversou sobre isso no Lab, se tiver uma regulamentação que diga, por exemplo, que 10% fica com o ator privado e 90% fica, né, para o poder público, provavelmente não vai fazer sentido do ponto de vista financeiro. E aí o que a gente tem? A gente precisa conseguir implementar ou ter legislação que garanta isso, mas que permita. Por quê? Porque a gente tem um mundo de áreas públicas que estão ou sendo degradadas, ou que não estão sendo bem conservadas, ou que poderiam estar gerando, no mínimo, receita, né, para o Estado e trazer o benefício também social. Por quê? Porque a gente sabe que não só nas áreas privadas, e aí dando um exemplo de Amazônia, mas também nas áreas públicas, você tem um mundo de comunidades que lá vivem,
que lá têm as suas atividades, agricultura familiar, ou simplesmente moram lá, ou pesca, ou seja o que for. Então, já tem gente lá, já tem gente morando, já tem gente, até de uma certa forma, cuidando. Também tem as explorações ilegais, que acabam atrapalhando. Então, a ideia é, vamos avaliar se é possível, a gente já viu que é possível, a gente já tem exemplos. Então, voltando para o projeto lá da RDS do Juma, teve uma legislação específica para isso. O que ficou também determinado lá? Que os créditos seriam do Estado, seriam da SEMA. Mas o que também tem lá? Que esses créditos seriam cedidos, eles poderiam ser cedidos. Então, a gente tem um projeto que faz sentido do ponto de vista financeiro. Por quê? Porque você teve um ator privado fazendo o investimento e você teve, efetivamente, a definição da repartição, que é uma discussão grande que a gente tem tido. Então, a ideia, vamos tentar criar uma área, ou vamos tentar determinar quais são os requisitos mínimos, ou pelo menos ajudar os requisitos mínimos para desenvolver um projeto de carbono em áreas privadas, que é o que a gente tem mais controle, é mais fácil, o mercado consegue se resolver, né? Não precisa efetivamente do Estado, mas vamos também avaliar, desenvolver projetos em áreas de conservação, CDRU, área indígena, seja o que for. Por quê? Porque, efetivamente, a gente, no mínimo, não vai ter a discussão de titularidade. Então, assim, eu ainda não tenho nenhuma resposta, eu diria que a gente já fez, sei lá, 60% ou 70%, né, Carol, do que a gente precisava, a gente já fez todo o diagnóstico, a gente já começou a desenhar quais são os produtos ou quais são as ideias que a gente vai dar para tentar ajudar a fomentar esse mercado. Porque, efetivamente, se a gente não tiver área que dê segurança, a gente não vai conseguir desenvolver. E todo mundo que está desenvolvendo está com a mesma dificuldade. Estão todos procurando os proprietários, estão todos tentando achar a área. Então, a gente tem, sim, uma demanda grande. Eu acho que foi, não sei se foi a Maria que falou, foi até verdade, a gente tem uma demanda grande. A gente sabe que a gente tem uma capacidade enorme de produzir, mas se a gente não tiver área apta para desenvolver o projeto de carbono, não vai adiantar nada. A gente vai poder, obviamente, desenvolver em outras áreas. Então, com projetos de energia, com áreas que já estão regularizadas, que já têm um desenvolvimento de agricultura, mas, efetivamente, para fazer projetos de carbono florestal em áreas privadas ou em áreas públicas, mas desenvolvidas por entes privados, a gente precisa. E eu imagino que a gente não tenha mais projetos privados em áreas públicas, porque a gente não tem ou segurança jurídica, ou porque a gente não tem uma repartição justa e que, por isso, né, o ator privado prefere continuar procurando áreas privadas, ainda que tenham uma insegurança muito grande. Então, a discussão é essa, a resposta ainda não tem nenhuma, mas a ideia é que a gente consiga, no máximo em 2 meses, acabar o mapeamento, descobrir o que tem de legislação que a gente não sabe, né, porque tem legislações estaduais, e ver se a gente consegue apresentar aí algumas propostas para ajudar e para começar 2023 com muitos projetos de carbono florestal. Obrigada, Carol. Obrigada, Lúcia. Essa não é uma tarefa fácil que te deram, né? Talvez esse seja um dos maiores gargalos aqui que a gente tem. E então, parabéns pela sua liderança aí nesse projeto no Lab. E com certeza, acho que encarar isso com essa transparência, esse confrontamento do problema real, né? A gente não pode fugir dessa realidade. Tem coisas que podem ser feitas e tem outras que talvez a gente precise construir algumas soluções conjuntas com o poder público. Então, acho que o caminho está o melhor impossível, né? Estamos sob boas mãos aí com você. Bom, com isso, então, acho que tivemos essa rodada inicial aí de falas das nossas convidadas. Agora eu vou começar aqui um debate, vou fazer algumas perguntas. A gente já tem perguntas no chat, mas eu vou, não tive tempo de ver aqui direito. Deixa eu, antes de entrar para as perguntas do chat, vou fazer uma perguntinha que eu já tinha na manga para Laura.
voltando aí para esse contexto mais amplo, né, do ecossistema todo, acho que uma discussão que eu tenho tido, assim, tenho ouvido muito, é de que o mercado voluntário de carbono, e acho que a gente vê isso do mapa que você mostrou, ele já funciona, né, de certa forma, e funciona, acho que razoavelmente bem, por isso a gente tem visto esses números aí de avanço mesmo dos volumes de transação e de projetos. E tem até, de certa forma, uma autorregulação, né, nas exigências das certificações e das boas práticas. Então, te pergunto assim, você que se debruçou sobre o ecossistema aqui no Brasil, o que você enxerga que pode ainda melhorar nesse ecossistema e nesse ambiente autorregulado, né? O que falta aí, inclusive no Brasil, para que ele seja ótimo, né? E as oportunidades até que existem de novos players, novos negócios para fazer esse mercado funcionar. Não, legal, Carol. Dadas as duas últimas falas da Lúcia e da Vitória, a gente já entendeu que não é nada muito simples e que existem algumas barreiras, né? Então, como a Lúcia olhou muito para essa questão regulatória e a Vitória trouxe esse olhar mais financeiro, eu vou trazer um olhar de barreira aqui, que ele é talvez assim mais mercadológico no sentido de a gente entende que o mercado voluntário hoje roda, a gente tem projeto, a gente tem negociação acontecendo, a gente tem uma plataforma que consolida os dados. Hoje, né, a Câmara de Comércio Internacional, junto com a ICC, a gente publicou um estudo que está consolidando o retrato para o Brasil, então, de quais são os projetos que a gente tem aqui, qual é o volume negociado no Brasil. Só que nesse momento de ebulição do mercado, a gente acaba enxergando também uma baixa maturidade desses atores. E aí, acho que essa questão, ela acaba impactando em várias outras questões para a gente conseguir resolver barreiras regulatórias, barreiras econômicas, barreiras políticas. E num processo, não só dentro do Lab, mas fora do Lab, de conversar com vários atores, tanto ator da demanda quanto ator da oferta e atores transversais, todos eles trazem essa questão da baixa maturidade do mercado, porque isso realmente potencializa outras barreiras. E quando a gente começa a discutir esse tema, a gente começa a ver como tem assimetria de informação e falta de transparência no mercado. Então, se eu falo crédito de carbono aqui nesse ambiente Lab, um grupo entende o crédito de uma forma, e aí a gente já está tocando na questão lá da fungibilidade que a Maria trouxe no começo, e outro grupo entende crédito como uma outra coisa. Então, eu tenho o direito da emissão, tenho o crédito de redução, tenho o crédito de descarbonização. Então, a gente tem uma simetria de informação muito grande nesse mercado. Então, estou trazendo o meu olhar mais para um recorte de barreira técnica mesmo. E aí, no tema de transparência, e aí principalmente em relação a ter transparência dos preços, não existe um indexador de preço para melhorar essa visibilidade dos preços e poder referenciar. A gente tem créditos de 2 a 22 dólares sendo negociados e é crédito de carbono. Óbvio que isso tudo está sendo carregado com uma percepção do comprador daquele crédito, né? A componente do preço passa pela metodologia, pelo tipo de projeto, mas a gente não tem essa transparência hoje. O mercado não traz isso de forma enfim, transparente, como eu falei. Então, assim, comecei pela baixa maturidade, fui para essa questão de assimetria e transparência, porque eu acho que são as questões mais complementares em relação ao que Vitória e vocês já trouxeram, porque se a gente falar de barreiras, a gente vai listar aqui e ficar algumas horas falando das barreiras que a gente enfrenta. Mas, enfim, a agenda é propositiva, né? A gente quer tentar removê-las. E aí, olhando para as oportunidades, acho que tem um olhar que é o seguinte, existe essa corrida, a gente teve, né, COP26, tem COP27 vindo aí, a gente está no momento geopolítico crítico, mas tem uma corrida de compromissos voluntários por uma demanda de redução de emissões e, consequentemente, se a gente olhar para um cenário em que, no Brasil, todas as empresas que hoje reportam as suas emissões de gás de efeito estufa, então são empresas de capital aberto que reportam as emissões de gás de efeito estufa, e a gente imaginar um cenário em que elas estabeleçam a sua meta, e essa meta baseada
na ciência, a gente vai ter uma demanda para 2034 por créditos de carbono de cerca de 32 milhões de toneladas no ano de 2034. Então, se existe, isso eu estou falando só de um pequeno recorte, de um setor, de um grupo de empresas no Brasil. Se a gente expande essa demanda por créditos no mercado voluntário, com duas informações que a gente sabe também, que quando a gente olha para o mundo, nem todas as empresas de capital aberto publicam e fazem seus inventários de escopo, e nem todas fazem a contabilização das suas emissões de cadeia, que vão demandar compensações, a gente tem no mercado voluntário uma oportunidade ainda maior. Então, para o Brasil se posicionar em bons projetos de qualidade, de crédito rastreável, é uma oportunidade, uma janela muito clara de oportunidade, dadas essas 3 vertentes de demanda que eu coloquei. Então, assim, muito foco nas barreiras para a gente trabalhar em destravá-las, nessa identificação dos gargalos, esse olhar de assimetria e a paciência para esclarecer o mercado, porque acho que todo mundo que está aqui sabe o quanto é difícil você explicar o que é o crédito de carbono para um ator que sabe que ele tem um papel, mas ele não sabe como entrar nesse ecossistema. Enfim, acho que é isso. Acabei falando bastante, mas complementando aí o que foi trazido. Não, foi muito bom, Laura, e concordo muito com você. Acho que todos aqui, de fato, vivemos esse desafio de constantemente ter que também voltar a nivelar um pouco de conhecimento com enfim, alguns atores até que estão começando a entrar nesse mercado. Acho que é uma tarefa que vai provavelmente se estender ainda por algum tempo, né? Não é fácil nivelar esse conhecimento. A gente está tanto tempo tentando nivelar o conhecimento sobre o que é mudança do clima. Imagina explicar o crédito de carbono. Então, talvez o crédito de carbono ajude a acelerar essa compreensão, porque desperta mais o interesse dos atores de mercado em explorar esse novo nicho da economia, né? Eu vou passar, então, para a próxima pergunta, que é uma das perguntas aqui do nosso chat, do Carlos Eduardo. Eu vou direcionar para você, Vitória, mas acho que também, se a Laura ou a Lúcia quiserem comentar, talvez na parte de salvaguardas ali, o Carlos Eduardo, acho que ele já tinha antecipado um pouco do seu comentário sobre o blockchain, né, Vitória? Então, queria entender como vocês enxergam a combinação da tecnologia de blockchain para trazer confiabilidade para o mercado de crédito de carbono e, eventualmente, quais outros tipos de salvaguardas podem ser utilizadas para trazer conforto ao investidor. Boa. Eu acho que, Caroline, salvaguarda e blockchain para mim são sinônimos. Então, o que a blockchain é, né? Ela é uma tecnologia em que você consegue programar de uma forma ou registrar de uma forma descentralizada os movimentos que são feitos dentro daquelas regras que são dadas na blockchain. Então, como é que a gente vê isso sendo aplicado dentro do mercado de carbono, né? Você ter a própria certificação e o acompanhamento, né? Um pouco do que a Lúcia falou, né? Então, eu vou tentar fazer o passo a passo aqui para mostrar onde é que a tecnologia entra, né? Então, primeira coisa que poderia estar no blockchain, a parte da titularidade, que a Lúcia levantou. Então, você ter o primeiro passo, né? Você colocar dentro dessa linha, essa terra aqui, essa é a base de dados, essa é a localização. Ponto 1. Segundo ponto que a blockchain deveria ter, a certificação. Então, eu consegui chegar na quantidade de, enfim, toneladas ou whatever de carbono, né, que eu retirei da atmosfera, aplicando. E daí você, enfim, daí aqui é o tópico, tá? Porque é muito difícil, mas você, no limite, poderia colocar na própria blockchain o processo de averiguação de qual que é, e daí a própria tecnologia dentro desse smart contract, né, dentro dessa cadeia, você já teria quanto é que deu de carbono, isso de uma forma automatizada, e daí você pode evoluir isso para dentro do mercado financeiro já monetizando. Então você poderia automaticamente já falar, eu verifico quanto teve de redução e eu já automaticamente vendo isso e registro essa venda. E a própria aposentadoria do pagamento desse crédito, se você não quiser pagar dinheiro ou quiser pagar crédito, seja, você poderia já ter todo o registro. Então,
a blockchain ela serviria quase como o diário do crédito de carbono, né? E você tem tudo isso já registrado, já automatizado e já dentro de uma linha muito transparente, porque o grande ponto da blockchain é esse da transparência, né? Você tem um registro descentralizado. Então, assim, dá para fazer, acho que hoje em dia, tá? A gente está longe ainda desse caminho, de verdade, assim, a gente não consegue nem ter metodologia, né? Então, assim, um pouco, isso, a gente nem sabe o que é crédito de carbono, mas, de qualquer forma, na parte, em termos de controle, a blockchain, ela poderia servir para essa primeira parte, que seja, sabe, de registrar a titularidade e já registrar qual que vai ser o método para essa geração. Então, para mim, esse é uma coisa, e daí fazendo paralelo, né, com outras metodologias, né, outras formas de você ter essas salvaguardas, eu acho que ter um papel de... Daí eu volto para o financiador, mas eu acho que a gente pode... É que eu sou, coitada, né, eu estou enviesada, né, eu olho muito como financiador porque eu sou, mas assim, na minha opinião, o papel do financiador é olhar esse ecossistema. Então, pô, ele tem que ir lá certificar? Não, mas ele tem que ter certeza que a certificadora que está olhando isso é uma certificadora séria, que tem um padrão, XPTO. Então, assim, eu vejo muito... a tecnologia que está sendo usada, pô, é uma tecnologia que faz sentido, meio antifraude. Então, eu vejo muito... E por que eu olho o financiador, tá? Porque é o dono do dinheiro. É o dono do dinheiro. Aqui tem que olhar aquilo ali. Então, assim... tem que ter a diligência em cima dos players, não precisa ser player, mas tem que ter uma diligência em cima dos players. Então, eu acho que, assim, com blockchain ou sem blockchain, deveria olhar, tá? E daí, tem pontos interessantes, né? Quando você olha lá, que nem falou, a transparência de preço vai de $2 a 22. Pô, isso tem muito a ver com a qualidade do crédito que você está comprando, né? Quanto mais sofisticado o programa, né, ou standard que você usa, mais caro mas melhor é. Então, assim, eu acho que isso, para mim, é uma das coisas que vamos ter que olhar como é que a gente traz essa salvaguarda de qualificar o crédito, né? Eu acho que não dá para falar que tudo é a mesma coisa. Então, para mim, esse é um desafio, assim, nem sei se dá para usar blockchain, acho que é um ponto aí que, para trazer conforto para o investidor, às vezes, explorando um pouco, né? Você pode ter metodologias de investimento e até qualidade de investimento. Pô, eu, sei lá, cara, sou um fundo soberano, preciso comprar só o creme de la creme do mercado de carbono. Pô, isso aqui é um tipo de política de investimento de crédito de carbono. Você pode ter políticas de investimento de crédito de carbono, e daí cabe ao financiador, junto, claro, né, proponente do projeto, acho que implementador, dar uma olhada nisso, tá? Então, resumindo, é isso. É um pouco do stewardship climático, né, Vitória? Acho que Exato. Palavrinha da moda aí, mas é exatamente isso. E isso passa também pelo que a Laura disse, que é o problema ainda da qualificação do conhecimento, da assimetria, né? Então, desafios estão conectados, né? Sim. Agora, bom, tem duas perguntas para a Lúcia sobre questão fundiária. Uma da Aline, sobre projetos desenvolvidos em reserva extrativista. Se for desenvolvida uma reserva extrativista que conta com um contrato de direito real de uso em favor da comunidade que a ocupa, isso mitiga o risco da titularidade? Ou seja, a comunidade pode negociar livremente os créditos por ter direitos de uso da Resex? Bem prática a pergunta. Não, assim, a gente já discutiu, eu entendo que sim, e, na verdade, a gente já tem exemplos, e eu até estou trabalhando num projeto que deve sair parecido com isso, que tem cessão de direito real de uso, né, que é uma CDRU, e aí eu não sei exatamente, tem outras formas de concessão, mas sim, se você... Quando a gente fala de titularidade, a gente não está falando só você ser o dono da matrícula, é você ter um documento que te permita ter a posse e que você possa usar o imóvel. Então, sim, ou uma área pública que, de alguma forma, tem um contrato com particular ou com privado, ou numa área, né, de concessão, não é, vou ter direito real de uso, sim. Por quê? Porque você já sabe quem que é o dono. Então, foi criada a reserva
e a gente entende que sim. Qual é a dificuldade só que a gente ainda não tem a resposta? Dependendo da reserva ou dependendo da área, ainda que eles tenham o direito de usar, eles têm o direito de usar para atividade ou para morar que foi determinada. O que a gente ainda não tem certeza absoluta é se precisa de alguma anuência ou se teria ou se a titularidade do crédito iria para o Estado que concedeu a reserva. Então, a gente entende que sim, elimina aquela primeira parte, que é não temos discussão de titularidade, não vai chegar o João, o Pedro, a Maria dizendo que eles são donos, então sim. E aí tem um ponto só que é importante. Então, eu entendo que sim, a gente ainda tem uma dúvida sobre se tem alguma repartição a ser feita com o Estado. Agora, você precisa ter a comunidade ou a pessoa que tem a posse, né, que não é uma pessoa, mas uma comunidade, você fala, então a gente tem comunidades com 100 famílias, eles precisam estar também envolvidos e eles precisam entender o que é o projeto e eles precisam concordar. Porque a gente também já tem exemplo de um projeto que foi feito numa reserva indígena, que depois houve uma briga e que eles decidiram que eles não queriam mais, eles tacaram fogo, literalmente, e acabaram com o projeto. Então, sim, a questão da titularidade eu entendo que se você tiver direito real de uso ou concessão de uso, ou seja, a forma jurídica determinada, você elimina a questão da titularidade. Ainda uma pequena dúvida, que eu acho que não deveria ter, tá? Sobre a titularidade do crédito, eu entendo, se você deu na concessão de uso, e aí até falando, que a Carol falou no início, eu fiz o projeto lá, ajudei nas Olimpíadas, tinha concessão de uso na área que foi o Parque Olímpico. Na hora que eles resolveram fazer, e as pessoas que estavam lá usavam livremente, elas não tinham que, de forma nenhuma, dar satisfação ou repartir nada com o Estado que tinha concedido as concessões lá. Depois eles, inclusive, foram indenizados para desocupar a área para poder vir o parque. Então, eu entendo, mas é entendimento meu, eu entendo que nenhuma repartição tem que ter, se tem um título concedido, ainda que seja direito real de uso, né, que é um direito real, não teria que ter repartição nenhuma, mas tem que ter isso. Então, sim, resolve a questão da titularidade e tem só essa questão, que também tem a ver com a fundiária, que é os ocupantes, os poceiros, né, as comunidades que lá vivem têm que concordar com o projeto e têm que entender o que é o projeto para continuar, porque senão faz o projeto, certifica, e aí, com pouco tempo, se não tiver, inclusive, a repartição de benefícios justa, se não vier para a comunidade, se os ocupantes, né, não conseguirem perceber a importância e não tiverem nenhum benefício, acaba não dando certo. Mas a questão da titularidade, eu entendo que sim. Tá? Resolve. Eu vou aproveitar o embalo aqui e já fazer a pergunta da Marina, também de aspectos fundiários aí. Ela quer saber se há alguma situação que permita a utilização dos instrumentos de regularização fundiária para permitir que esses projetos sejam realizados. Eu entendi a pergunta, mas a utilização dos instrumentos de regularização fundiária, não sei o que seria isso, mas seria o quê? Seria assentamento? Se for isso, eu não sei, tá, Marina? Depois, se quiser mandar um complemento da pergunta, mas é que a gente tem várias formas de fazer regularização fundiária, né? Mas uma regularização fundiária, você tem uma área que é sua privada e você precisa regularizar. Você fazer o referenciamento, você precisa pagar os impostos, então isso é uma forma de regularização fundiária. Talvez a pergunta seja mais no sentido de regularização de distribuição de área, que também é uma forma, e aí reserva é uma delas, assentamento e vários outros. Então, entendo que sim, vai um pouco para o que a gente está falando. Claro que a gente não dá para pegar todas as áreas públicas e, olha, vamos então agora fazer uma regularização, destinar todas essas áreas só para poder desenvolver projeto de carbono. Mas eu entendo que sim, se você criar direito real de uso, criar assentamentos ou criar qualquer outra forma, que é literalmente o Estado conceder áreas, né, forma agrária, seja o que for. Então, eu entendo que sim. Você pode utilizar essas formas de regularização fundiária, mas eu não sei se é essa a pergunta. Tá? Então, talvez se tiver aí um complemento, é que eu acho que ela não... Eu não sei se ela consegue. Como direito real de uso, seria possível estabelecer a garantia necessária? Sim. Sim. Que aí que eu estou lendo, aí eu abri aqui agora para ver, né? Como direito real de uso, seria possível estabelecer a garantia necessária para conferir a liquidez? Sim. É um pouco parecido até com a outra pergunta, mas eu entendo que sim. Se você dá um título,
para uma pessoa, você dá a ela o direito de utilizar a área da forma como ela quiser, desde que ela esteja de acordo com a lei. Então, fazendo um paralelo, por exemplo, com uma área indígena. Se você faz a demarcação, você permite que aquela aldeia seja estabelecida, o indígena pode fazer tudo desde que ele esteja de acordo com a legislação. Então, fazer um projeto de carbono, eu vejo como a melhor forma de utilizar, né? Uma área, por exemplo, indígena, que eles têm a obrigação de conservação, de manutenção, e o projeto de carbono é tudo isso, né? Ou você faz a conservação, ou você faz a recuperação de uma área, você faz uma agricultura sustentável, porque eles acabam tendo a sua própria agricultura. A gente tem falado sobre isso, a gente tem tentado ajudar uma aldeia indígena, que é falar, olha, vocês vão poder continuar, que isso é muito importante. É importante que quem mora, quem tem a posse, entenda que a pessoa vai poder continuar lá. Vai poder continuar, não vai ter que se mudar. Isso é um problema que a gente passa quando a gente faz audiência pública. Ah, mas aí já vem outra empresa aqui que a gente já vai ter que sair, a gente já mora aqui, minha família já mora há 100 anos. Não. Você tem o título, então você pode usar, ou deveria poder usar livremente, desde que você esteja desenvolvendo uma atividade que está de acordo com a lei. Então, sim, ter um direito real de superfície, uma concessão de uso, com certeza seria ótimo, tá? Para ter aí uma garantia da titularidade. Ela respondeu ali, Lúcia, acho que entendeu. Uma forma de promover a reforma agrária e tangibilizar os direitos no Brasil em qualquer das suas formas, não necessariamente a titularidade diária. Acho que você fez algum comentário e eu não te ouvi. Não fiz não, então sim, era isso, era regularização, porque a gente pensa em regularização fundiária, pensa muito mais em pegar uma área privada e regularizar, porque ela tem algum problema, mas é mais a regularização fundiária no sentido de distribuição de área de reforma agrária. Sim, então é isso. De interesse social, né? Exatamente. Pois bem, agora, nesse intervalo, veio uma pergunta nova, a gente continua no tema agora falando especificamente de bitcoins, não sei se é para você, Vitória, como você enxerga o impacto da mineração dessas moedas, como, por exemplo, o Bitcoin, no futuro? Por mais que a gente veja um crescente movimento de NFTs para créditos de carbono, também tem cada vez mais estudos demonstrando esse grande impacto, né, da mineração de criptomoedas. E aí já tem uma outra pergunta ali, se o mercado já vislumbra mais alguma outra forma tão confiável quanto o blockchain para comercialização dos créditos de carbono, porém com baixo impacto ambiental. Boa, Stella. Tá, vamos lá. Bitcoin, talvez dentre as criptos a pior, e também a primeira, né? Então, ela foi baseada, e por que gasta muita energia, né? Porque para você conseguir solucionar o problema, né, e criar a moeda, exige muito. Então, qual que é o movimento que tem sido feito? E daí eu já vou entrar no novas tecnologias. Se você olhar o Ethereum, principalmente a nova versão que eles lançaram, que também é uma cripto, tá? Ela já tem outra lógica. Porque a lógica do Bitcoin, ela era, você precisa resolver o problema, né? E o Ethereum é um pouco o contrário, assim, se ninguém fizer nada, tá tudo certo. Você só tem que resolver se você tem algum tipo de influência, né? Então, você parte da premissa que não é que todo mundo quer destruir a moeda, e sim o contrário. E daí você já começa a ter, nesse uso de tecnologia, um uso muito menos de energia, porque você não tem que ter o processador, o computador processando tudo. Então, é um problema, eu acho que o pessoal já está tentando resolver. Se você olha outras moedas, né, daí outras tecnologias, Solana, por exemplo, também tem essa preocupação, e daí você tem, enfim, eu acho que a gente está numa corrida de... É que cripto não necessariamente é blockchain, tá? São coisas diferentes. Um é tecnologia, outra é moeda, mas a cripto é baseada na tecnologia blockchain. Mas o que a gente vê são novas tecnologias de blockchain que usam muito menos sistema. E daí você tem essa discussão do descentralizado, que também é um ponto.
algumas blockchains, elas são quase que semi-centralizadas, ou elas são privadas, porque você tem públicas e privadas, né? As privadas, elas também exigem menos energia. Então, o que eu estou vendo você tem algumas tecnologias baseadas em linguagem de blockchain que não são igual ao Bitcoin, tá? Já são mais evoluídas e gastam menos. Daí vem o contraponto, né? Por exemplo, Solana, né? Você tem poucas pessoas hoje trabalhando em cima dessa base, o que significa que ela é semi-descentralizada. Daí você tem que ver a confiabilidade do sistema e como é que você quer fazer. Então, eu acho que ainda é um mundo meio novo, assim, né? Isso é meio ruim, porque você tem uma corrida de tecnologia acontecendo agora e ainda não existe tanta segurança, mas, assim, tem algumas possibilidades rolando. Então, Ethereum é uma delas, as próprias chaves privadas de blockchain também é um caminho. Você tem, daí agora não sei de cabeça, tá? Mas tem, enfim, umas 6, 7 aí já nisso. Então, enfim, acho que NFT de crédito de carbono, a vantagem é que você tem a individualização daquele crédito e você não consegue copiar, então isso também traz segurança. Mas até a Laura mandou ali no chat, que eu achei que foi uma colocação muito boa, existe um movimento que não tem a ver com blockchain, mas que tem a ver com registro, né? E registro também é uma forma de individualização daquele crédito. Então, principalmente Sinari, que está sendo criado, né? Já também resolve isso. Então, não necessariamente se resolve tudo com blockchain, às vezes você pode ter sistemas que também resolvem esse problema, tá? Bom, vou agora vou fazer uma pergunta para a Laura, que eu também estava querendo fazer, antes, pegando um gancho do que você comentou antes, Laura, e já também abri aqui, se quiserem comentar em cima a Lúcia e a Vitória. Vou fazer uma pergunta difícil, vou fazer às vezes, de advogada do diabo aqui. Que você falou, né, Laura, sobre demanda voluntária do mercado voluntário de carbono, né, as empresas que estão aí assumindo compromissos net zero e sendo transparentes em relação às suas emissões. Acho que a gente está percebendo esse movimento, né, do apetite voluntário de carbono, do desenvolvimento dos mercados voluntários de carbono graças a isso, e que bom, porque isso está nos ajudando a acelerar a descarbonização, né? A gente precisa o reloginho está correndo aí no aquecimento global, a gente sabe que tem um limite aí de aumento de temperatura que está previsto para acontecer até 2040, então a gente tem que desacelerar esse processo. Mas, enfim, o ponto é que, ainda assim, essa demanda hoje é uma demanda voluntária, né? Então, por causa disso, está sujeita, né, em tese, a fatores externos que possam interferir nesse apetite de descarbonização desses atores que compram esses créditos de carbono, né? Então, um exemplo aqui de um fator externo como esse por exemplo, a guerra da Ucrânia, né, que trouxe essa crise energética gigantesca aí para a Europa, e isso com repercussões em diversos outros países. Então, assim, minha pergunta na sua experiência, na sua visão, do que você tem percebido no dia a dia, o que você acha desse risco, dessa demanda voluntária, né? Você entende que existe um risco pelo fato de essa demanda ser voluntária? Enfim, tem alguma outra situação que você veja que possa afetar essa liquidez desse mercado voluntário? E aí, claro, vamos agora pensar, tiro o chapéu de advogado do diabo para construir aqui e pensar como superar esse problema, né, dessa demanda voluntária. Ainda bem que você me avisou que era uma pergunta difícil no começo, Carol, que eu já me preparei realmente para pensar aqui que realmente seria difícil. Mas, assim, o mercado de carbono, historicamente, a gente se olhar, né, para o mercado regulado que está estabelecido na Europa, que foi o primeiro mercado a ser estabelecido, ele teve flutuações de preços gigantescas, totalmente conectadas ao preço da energia, né, ao preço do petróleo. E, assim, as questões macroeconômicas vão, sem dúvida, influenciar
de forma a atrasar ou a antecipar decisões de negócio para a transição. O que eu acho que é muito importante de colocar é exatamente assim, temos uma urgência climática, a gente pode fazer isso a um preço mais alto ou a um preço mais caro. O mercado de carbono, ele é um instrumento para favorecer a transição para o baixo carbono. Então, ele é uma forma, e aí, olhando para o mercado de carbono de uma forma um pouquinho mais ampla, não só para o voluntário, mas também para o regulado, é uma forma da gente tentar reduzir as principais emissões, onde mais se precisa reduzir. Então, se a gente tentar de uma forma estratégica e coletiva, observando o timing da janela climática científica que a gente tem, e sermos, como sociedade, inteligentes, o momento realmente de manter os compromissos voluntários baseados na ciência e acelerar o compromisso regulado de ter um mercado de carbono nacional e outros instrumentos de precificação em outros países, é realmente assim, até 2030. A gente não tem mais muito além disso. Então, até essa implementação acontecer, a gente precisa realmente acelerar. E assim, mercado de carbono, desde sempre, há anos, não é bala de prata. Isso é uma frase que está na boca já esteve várias pessoas que trabalham nesse tema. Mas ele é hoje, tirando talvez assim, pagamento de serviços ambientais, o único mecanismo que está retornando uma redução de emissão, conectado a um ativo ambiental financeiro para o mercado. Então, assim, se a gente for falar em moeda, e aí eu estou fazendo assim, uma grosseria com tudo que a Vitória já explicou financeiro aqui, mas deixa eu fazer uma análise muito grosseira, realmente assim, é a única moeda que hoje pode ser uma moeda de troca para esse incentivo da transição. Porque, por um lado, ele pode mudar no mercado regulado as falhas de mercado econômicas e no mercado voluntário acelerar a implementação de projetos. Então, assim, olhando de uma forma assim, bem macro, e a pergunta veio com esse driver realmente geopolítico que a gente está vivendo, desafiador, cabe aí as lideranças de governos, executivos e lideranças do setor privado entender que essa janela realmente, assim, ela vai... Na hora que passar a janela científica, vai vir um custo de adaptação e um custo de reconstrução pós eventos climáticos extremos muito maior do que um custo de fazer uma transição energética agora. Então, assim, estou retomando um pouco a base científica do que a gente está falando, porque é uma pergunta realmente muito difícil, mas, assim, iria por aí, qual é o papel do instrumento e qual é o papel que a gente entende para esse instrumento funcionar. Nem instrumento, o mecanismo rodar, acho que é isso que eu quis dizer. Muito bom, Laura, não caiu na minha pegadinha aí, você falou. A resposta é a transição, e é para isso que a gente está aqui, a bala de prata é um dos instrumentos, a gente está se aproximando do final da nossa conversa, mas queria dar um minutinho, não sei se cada uma quer fazer considerações finais, assim, enfim, o que vocês acharem que ficou faltando dizer, se vocês quiserem dizer qual é o sonho de vocês para resolver o problema o sonho de consumo, de como o mercado de capitais pode resolver o problema do mercado de carbono, o problema do clima, como a gente pode ter soluções sistêmicas para resolver a regularização fundiária no Brasil, como a gente vai ter um ecossistema perfeito aqui do mercado de carbono, que ajude a evitar o aumento de temperatura, enfim, um minutinho para cada um de vocês. Não sei quem quer começar. Mais rapidinho, então vou falar, já que é para falar em sonho, o meu sonho não é resolver toda a questão fundiária do Brasil, seria ótimo, que eu ouvi isso até do Instituto de Terras que eu fui, vamos desenhar tudo de novo. Então, não é possível. Mas, no mínimo, que a gente tivesse uma integração de bases. E isso vale não só para a questão fundiária, que a gente fosse num único site e conseguisse certidões judiciais, e não que a gente precisasse ir a cada estado. Então, isso é um problema para quem vai comprar imóvel, lidar com imóvel no Brasil, que você faz uma auditoria e aí você olha o local do imóvel e talvez onde o proprietário mora, mas e o resto do Brasil todo, onde ele pode ter, de alguma forma, algum problema judicial que pode afetar. Então, o meu sonho é que a gente tenha uma
integração das bases, não só das bases, né, de documentos imobiliários, mas de documentos legais como um todo, para poder dar mais segurança jurídica, não só para o mercado de carbono, mas para todo e qualquer investidor que quer, de alguma forma, lidar com o imóvel no Brasil. Então, esse é o meu sonho, tá? Posso falar aqui do Vai meu lá, sonho, Vitória. Caroline? Meu sonho, acho que, resumindo muito, é que a gente tenha um mercado que consiga lidar com a sustentabilidade que nem ele lida com o status quo hoje. Assim, o que a gente tem hoje é que é muito mais difícil, muito mais trabalhoso e mais caro você fazer o que deveria ser o mínimo para a gente salvar esse mundo, né? Então, assim, que a gente consiga pelo menos ter as mesmas oportunidades de investimento que a gente tem hoje no meio tradicional. Bem, eu não vou tanto na linha do sonho, não. Eu acho que eu vou um pouco mais na linha do convite, que é para esse público que está assistindo a gente, né? Assim, realmente convidá-los a entender se você se enxerga nesse ecossistema de mercado de carbono ou como responsabilidade dentro de cadeias produtivas para a mudança do clima, mas eu vou puxar aqui de novo para esse ecossistema de mercado de carbono. Aproprie-se, né, desse papel e que você tem dentro desse ecossistema para a gente poder fazer esse mecanismo realmente funcionar. Então, acho que eu vou nessa linha, então, vem discutir com a gente no Lab, eu acho que esse é o convite principal. E também, assim, não vou deixar de falar, né, a gente publicou hoje, com o Câmara de Comércio Internacional, um estudo que traz um recorte mais aprofundado do ecossistema de mercado de carbono voluntário no Brasil, inclusive quais são os projetos, regiões que recebem os projetos, os preços praticados no Brasil, isso tudo a gente conseguiu, exatamente por essa falta de transparência, assim, consolidar pela primeira vez para ter esse recorte para o país e para fomentar esse mercado. Então, convido também vocês a acessarem esse relatório para a gente fomentar ainda mais discussão. E acabei falando demais. Obrigada mais uma vez pelo convite. Adorei, Vitória, Lúcia e Carol. Obrigada. Muito obrigada, Laura, Vitória, Lúcia, Maria, Vasco, todo o time do Lab, do BID, a todos e todas que estão nos assistindo. Tem sido um prazer enorme fazer parte desse projeto aí no Lab. E, enfim, meu sonho é que, vou começar também mais de baixo, é que todo mundo entenda o que é precificação de carbono. Por que que tem que ter um preço no carbono? Acho que isso vai resolver muitos dos problemas. Então, acho que com isso vou encerrando por aqui. Agradecer a presença mais uma vez e desejar um bom resto de tarde para todos e todas. Até mais. Obrigada.